O título da aula de hoje é Ansiedade e Medo. Como descansar em Deus na tempestade. Eu vou te ensinar a como você pode vencer essa crise emocional que podemos chamar de ansiedade e de medo. Quem nunca aqui passou por um momento de sentir medo, de sentir ansiedade? Na verdade, o medo está presente em todos os seres humanos, até porque é um modo de sobrevivência. Mas eu vou te mostrar que é possível você saber como lidar com o medo, como lidar com a ansiedade. Ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, se você tiver, no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. Ok? Lembrando a vocês, você está no Clube 923. Se você puder, escreva aí, eu sou 923. Muita gente comentando, eu sou de São Paulo, eu estou no 923. Outros comentando, eu sou. Outra pessoa comentando, eu sou de Minas Gerais e estou no 923. Gente, e atualizando vocês também, que os nossos conteúdos são traduzidos para outros idiomas. Então, todas essas aulas, pessoas que falam em espanhol, outras pessoas que falam inglês, nações que têm esses idiomas, tem o idioma russo, chinês, japonês, enfim, francês, outros idiomas, estão recebendo as nossas aulas também. Então, temos alunos não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo, ok? Então, é um privilégio ter você aqui comigo e agora eu vou entregar a aula nesse momento, ok? Então, Marcos 4, 35 ao 41 diz assim o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se, ou acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, sabemos que vivemos dias em que a ansiedade e o medo tomam conta de muitos corações. Notícias ruins, crises, incerteza sobre o futuro, tudo isso pode nos deixar preocupados, aflitos, como se estivéssemos em um barco em meio a uma tempestade. Quando você perde certo equilíbrio, uma organização de sua vida, pode acontecer que você também sinta medo. Uma vez que você tem algo novo para viver, pode ser que você sinta medo ou ansiedade. Mas hoje você vai aprender que mesmo diante das maiores crises, e mesmo diante das maiores tempestades, podemos descansar em Deus. Então a primeira chave para que você vença o medo e a ansiedade é descanse em Deus. E o que de fato é a ansiedade? A ansiedade é apenas uma resposta, vou colocar nessa linguagem para você entender, é uma resposta de sobrevivência a um futuro que ainda não existe. Vou repetir, a ansiedade é uma resposta de sobrevivência para um futuro que ainda não existe. Então, por exemplo, você foca em pensar no que pode acontecer no amanhã. Então, a ansiedade vem, ativa um gatilho e você fica no modo de sobrevivência. E aí vem a preocupação, vem o medo, vem a angústia, vem os pensamentos diversos do que pode acontecer. Então, tudo isso é fruto de um futuro que sequer existe. E como vencer a ansiedade? Eu vou te mostrar aqui
algumas chaves para que você consiga, no período de tempestade, no período de medo, no período de ansiedade, se manter descansando. A primeira chave que você precisa entender é que o futuro aconteceu, mas na perspectiva divina, mas para você ainda não existe. Como assim? O teu futuro depende das decisões, das ações, de vários fatores que vão construir esse futuro ao longo da vida. Então, cada decisão que você toma pode definir o seu futuro. Exemplo, uma pessoa teve a oportunidade de estudar, de ser alguém de sucesso, ou de ser alguém, um cidadão de bem na sociedade, ok? Só que ele escolheu o caminho da criminalidade. Ou seja, a decisão que ele teve de escolher esse caminho vai gerar um resultado diferente do resultado que ele teria se ele tivesse tomado a decisão de seguir um caminho oposto. Está compreendendo? Ou seja, as suas decisões determinam como será o seu futuro. Anota aí, minhas decisões determinam como será o meu futuro. Então o que acontece? Quando você sente ansiedade, você está sentindo medo de um futuro que ainda você sequer tomou decisões para viver. E qual é o segredo? Você tem que entender essa chave. O futuro é fruto de nossas ações e decisões, claro, alinhado com a vontade de Deus. Então, se o seu futuro vai ser abençoado ou vai ser negativo, vai ser por conta das decisões, das circunstâncias que você vai vivendo ao longo da vida. Consegue me compreender? Então, vamos lá. Qual é a segunda chave para você vencer a ansiedade? A primeira chave é você entender que as decisões determinam o seu futuro. Então, o que acontece? Tome decisões que vão construir um futuro poderoso. Cada decisão tem que ser tomada dia após dia. Então, segunda chave, segundo princípio, para que você vença a ansiedade e o medo. Segundo princípio é: pare de criar expectativas sobre o futuro que ainda não existe. Anota aí, eu preciso parar de criar expectativa em um futuro que ainda não existe. Porque se você começa a criar expectativa, começa a especular, começa a pensar do que poderia acontecer, você pode se frustrar. Por quê? Porque se não acontecer conforme você desenhou, você pensou, você almejou, você vai entrar em uma profunda tristeza. Então, qual é o segredo? Não crie expectativa no futuro que ainda não existe. E qual é a chave? Crie expectativa no agora. Então, se for para que você tome decisões que vai construir um futuro poderoso, pense no futuro, mas entendendo que a tua expectativa tem que ser no hoje, tem que ser no agora. Ok? Mas Wesley, eu já fiz tudo isso e a minha vida não rompeu. Eu estou debaixo de uma tempestade de ansiedade, de medo, de crises. Então, eu vou entrar agora com as Escrituras Sagradas e eu vou te mostrar. Então, eu vou chamar medo e ansiedade de tempestade. Ok? Medo e ansiedade de tempestade. Vou chamar e vou compartilhar o terceiro princípio para que você vença o medo e comece a vencer a ansiedade. Ok? Terceiro princípio: a tempestade é inevitável, mas Jesus está presente. O que você tem que entender? É que Deus conhece o seu futuro. Anota aí, Deus conhece o meu futuro. Então eu vou te contar a história do texto que eu li no começo, para que você consiga compreender. Vamos lá. Quando Jesus estava com seus discípulos, Jesus provavelmente terminou de ministrar, após ter estado ali com a multidão, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: vamos para o outro lado. Então eles vão deixar a multidão e vão levar Jesus no barco. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai para a polpa do barco, Jesus vai dormir, vai descansar. Então, preste atenção. Jesus chama os discípulos e vai apontar um destino, vai apontar um futuro. O outro lado nos aguarda. Só que teve um problema. Do percurso de onde eles saíram até aonde eles almejavam chegar, houve uma grande tempestade.
Isso parece até com a minha e com a sua vida. Temos um destino, temos um futuro, temos algo para viver, mas nesse percurso existe uma tempestade. Então o que acontece? Quando Jesus dá a ordem, vamos para o outro lado do mar, os discípulos acataram a ordem, até porque Jesus, o mestre, o Senhor da vida deles, mas o que eles não imaginavam é que uma tempestade estava a caminho. Jesus entra no barco, vai para a popa, na parte de trás do barco, vai dormir, descansar, humanamente falando. E quando é em alto mar, a tempestade surge, os discípulos se desesperam e vão chamar a Jesus, vão acordar ele, vão clamar por ele. Aí o texto vai dizer que eles vão dialogar com Jesus. Por quê? Porque eles vão sentir medo e vão sentir ansiedade. E vão dizer, mestre, não te importa que morramos? Jesus se levanta, acalma o coração deles, tira deles a sensação de medo, de ansiedade e mostra que estava no controle. Então, o princípio que você precisa entender nesse momento para que você consiga de fato vencer a ansiedade, vencer o medo, é a tempestade vai acontecer na sua vida. O medo virá sobre você. A ansiedade é inevitável, mas Jesus está presente em sua vida. Claro, se você entregou a vida para Ele, se você tem uma vida com Deus, se você realmente vive uma nova vida com Deus, Jesus está presente em sua vida. No livro de João, capítulo 16, versículo 36, Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, a Bíblia nunca garantiu que a vida seria fácil, mas Jesus nos garantiu que mesmo em meio às dificuldades, Ele estaria conosco. Aí você faz o seguinte questionamento. Se Deus me ama, por que Ele permite que eu passe por tempestades? Por que Ele permite o medo? Por que Ele permite a ansiedade? Sabe por quê? Porque as tempestades, a ansiedade, o medo, serve, eu vou te falar a partir desse prisma, serve para você aprender a confiar e a buscar a Deus. Primeiro, tempestade é um desafio, e sem desafios não aprenderíamos a depender dele. Então, quer vencer o medo, quer vencer a ansiedade, aí entra o quarto princípio, que aprenda a confiar e a depender exclusivamente de Deus. Que é o exemplo, o próprio texto que nós lemos. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus quando eles entraram no barco. Mas mesmo assim, eles enfrentaram tempestade. Só que tinha um porém, o que? Mesmo na tempestade, eles tinham que compreender que estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de lutas, mas significa segurança em meio a elas. O que significa? Deus não promete te livrar da tempestade, do ponto de vista de você evitar a tempestade e não passar por ela. Não. A promessa de Deus, do ponto de vista que eu estou falando aqui, é: você vai passar pela tempestade, mas se você está vivendo a vontade de Deus, a segurança é certa sobre a sua vida. Agora fala para mim se você está compreendendo. Diga aí, Wesley, eu estou entendendo. Wesley, eu não estou compreendendo. Vamos dialogar. Eu quero ler perguntas aqui nesse momento. Os discípulos sentiram medo. Anota aí. Os discípulos sentiram medo. E por um momento eles esqueceram de quem era que estava no barco. Sabia que era Jesus, mas esqueceu do poder que ele tinha, provavelmente. Marcos capítulo 4, versículo 38. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ou seja, servia ao Mestre, servia ao Senhor, mas por um momento de medo sentiram dúvidas se Jesus se importava com eles ou não. Só que o medo nos faz esquecer do poder de Deus e focar apenas nos problemas. Aí você se pergunta, mas é errado sentir medo? Não é errado sentir medo, isso eu te respondo. Mas é errado deixar o medo te controlar. E Deus quer que você confie nele por completo. Até quando você sente medo. O problema é, estou com medo, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, aí você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar, e aí você entra
em um conflito profundo para com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem a presença de Jesus, quando você para de criar expectativa no futuro que ainda não existe, quando você entende o que eu já te falei aqui, aí entra o outro princípio que você precisa anotar. O quê? Quando você para de criar expectativa no futuro, que ainda não existe, e começa a criar expectativa no Deus que criou o futuro, a tempestade se acalma, o medo, a ansiedade vão embora. Por quê? Quando os discípulos chamam Jesus, Jesus se levanta, repreende o vento e disse: ao mar e ao vento, aquieta-te e acalme-se. Ou seja, o único que tem o poder realmente de fazer com que você vença o medo e a ansiedade é Jesus Cristo. Wesley, eu pensava que Jesus só resolvia o problema do meu pecado, o problema da condenação eterna. Jesus resolve isso, obviamente, mas também ele tem o poder de te fazer sair da tempestade, tem o poder de te dar força para vencer o medo e a ansiedade. Que a prova, Paulo e Silas foram presos injustamente, mas em vez de se desesperarem, começaram a louvar a Deus. E no tempo certo, Deus enviou um terremoto para libertar-nos. Por quê? Porque entra um outro princípio. Qual é o princípio? Você precisa ter fé, porque a fé nos dá paz em meio às dificuldades. Por quê? Porque o teu milagre, a tua provisão é tamanho da tua fé. Anota aí. A minha provisão é tamanho da minha fé. Se a tua fé for pequena, a provisão será pequena. Se a tua fé for pequena, o teu milagre será pequeno. Mas se a tua fé for grande, teu milagre será extraordinário. O que eu estou te dizendo? Em vez de criar expectativas sobre um futuro que ainda não existe, comece a desenvolver a sua fé em Deus. Então, pare de criar fé em circunstâncias. Pare de criar fé em um futuro imaginário. Comece a estabelecer fé em uma pessoa. E essa pessoa é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra. Você consegue compreender? Então, se você entende essas chaves, a ansiedade e o medo vão embora. Agora fala para mim, você já venceu a ansiedade e o medo ou precisa vencer ainda? Em uma outra aula, futuramente, você poderá ter acesso e você vai entender que o medo não tem poder sobre quem nasceu para reinar. E quando eu falo reinar, não é do ponto de vista coach, é do ponto de vista do Evangelho. Ok? O medo não para. Você não pode ter medo. Medo de quê? Medo das crises. Você não pode ter medo. Não posso não, Wesley. Não, você vai sentir medo. Mas eu estou te dizendo tenha medo, mas vença o medo. Anota aí. Eu posso ter medo, mas eu tenho que vencer o medo. E quando eu falo que você não pode ter medo, como eu disse anteriormente, eu estou falando do ponto de vista de você não pode ser controlado pelo medo, você não pode ser dominado pelo medo. Ok? Então essa foi a aula de hoje.